Alô, boa tarde, aqui estamos nós ao vivo, direto do Bar do Vaz. Eu vou conversar agora com a rainha, né, a mulher que resolveu tomar para si as rédeas de um município que estava com muitos problemas políticos, problemas da polícia, problema de gestão. Meter a mão no dinheiro público, isso é crime, e a justiça não concorda. Mas a Fernanda foi lá, fez uma proposta para administrar o município, e aqui está ela para a gente conversar. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Vaz. Prazer te receber aqui para a gente falar de Brasileia. Brasileia que completou agora 108 anos. 108 anos. Muita festa, né? Muita festa. O povo de Brasileia, o próprio hino já diz, viu, Vaz? É um povo festeiro. Hospitaleiro e festeiro. Carnaval, né? Tivemos desfile cívico, coisa que a gente não vê mais hoje. Você trouxe um pouco assim, né, da história do interior, das pessoas que se identificam. O que a gente viu foi uma semana de muita badalação sobre Brasileia. Teve encontro de prefeitos também, né? Vocês discutiram as coisas que devem ser feitas para a população. Foi bom o encontro? Muito positivo. Vaz, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria aqui manifestar a minha alegria de poder estar aqui falando com o público, falando com você. Essa referência na comunicação do Acre. Para mim é um privilégio. Eu vim lá do interior, lá de Brasileia, e a gente poder estar aqui nesse diálogo franco com a comunidade, com o povo. Eu sempre tive essa característica de conversar. Eu queria ter conversado contigo na época das festividades, mas a sua assessoria disse que você estava muito enganjado naquele trabalho e que não tinha tempo. Não foi por não querer, eu entendo. As agendas ficaram apertadas, né? Exatamente. A gente é um município pequeno e que, como todo município pequeno, enfrenta por muita dificuldade. A gente estava recebendo pela primeira vez na história de Brasileia e na história da instituição também, uma Assembleia da MAC, onde a gente teve 17 prefeitos. Dos 22 prefeitos, 17 prefeitos estavam lá. A gente levou a nossa pauta municipalista para lá. E quando a gente fala de dificuldade dos prefeitos, praticamente todos têm a mesma problemática. E quando a gente se junta e fortalece as instituições, eu acredito que a dor fica menor. Então a gente pode receber lá instituições, o Denito estava lá conosco. A dor fica menor, mas a alegria fica maior. Exatamente. Né? Eu acredito que nesse cenário de dificuldades que a gente atravessa, seja na vida privada, seja no ramo empresarial, mas na política também, na gerência, a gente passa por muita dificuldade. Se você não tiver a determinação, a vontade de fazer e o fazer, você não supera. Agora me explica, eu quero saber uma curiosidade. Você disse que é uma cidade pequena, alegre, pacata, e como é conviver com aquela notícia do boca a boca? As pessoas acabam comentando muito, o pessoal participa muito de política. Como é conviver com a comunidade assim? Bem próximo, né? Então, vai assim, eu sou nascida e criada em Brasileia. Lá eu nasci, cresci, constituí família. Isso me permite conhecer a cidade como a palma da mão. Tanto a cidade como a parte rural também, que é muito extensa. É o terceiro maior município de malha de ramal. Certo. Nós temos 1.800 quilômetros de ramal. Você está dando quantos ramais? A gente está trabalhando forte para que a gente dê conta. Tivemos muita dificuldade ano passado, mas esse ano a gente vai superar as nossas expectativas e a nossa meta em ramal. Agora, a capital, nós aqui da capital, que não andamos tanto no interior, ficamos surpresos com as notícias ruins que aconteceram do seu município na gestão passada. Ex-prefeito preso, prefeito afastado. Naquele período, como é que você se colocava para as pessoas? Se colocava como uma opção, com uma esperança de mudança? Exatamente. Eu estava na Câmara de Vereadores, eu tive o privilégio, na oportunidade que coloquei meu nome à disposição da população, a população me deu o privilégio de ser vereadora do meu município, em seguida candidata a prefeita e prefeita eleita. Sim. Não fui em nenhum lugar, em nenhum momento político eu fui vender ilusão ou vender facilidade, porque eu sabia da realidade econômica, eu sabia do conflito político que nós estávamos, mas sobretudo, um povo desacreditado. Um povo descrente, tanto que pela primeira vez nós tivemos 30% de abstenção de voto. As pessoas não queriam mais ouvir falar de política. E me diz, tudo aquilo que as pessoas falavam na rua, do descaso, da roubalheira, do desvio,
Você constatou como prefeita? Meu Deus. Dentro da prefeitura... Era muito mais até. Muito mais. Dentro da prefeitura, eu nunca escondi isso de ninguém. Toda a problemática que a gente tenha, e temos ainda, que eu não vou aqui também dizer que nós estamos 100%. E você resolveu tudo, não é? Há muito por se fazer, e eu tenho consciência disso. Mas, dentre todos os desafios que nós estávamos, no campo de vista de infraestrutura, dentro da prefeitura, estava muito maior. Nós recebemos um documento da transição do prefeito que sucedeu o prefeito Everaldo, o prefeito Jorge, onde ele nos entregou um documento e dizia que a prefeitura estava ingovernável. O índice de gasto com o pessoal de 75%, problemas de toda a ordem, problemas administrativos, problemas financeiros, e nós fomos para encarar esse desafio que certamente é o maior desafio da minha vida. Ao primeiro passo de planejamento, de montar uma equipe disposta a encarar os desafios, a não ficar, foi uma postura que eu tomei, a não ficar nos microfones, nos meios de comunicação, ou nas esquinas botando culpa em A, B ou C. Eu dobrei a manga da camisa e fui trabalhar. Você pegou uma dívida de quanto? 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. 18 milhões de Renegociou? Reais. Renegociamos em 17 anos. Nossa. Ou seja, uma criança que está nascendo agora, que nasceu o ano passado, 2017, ela terá 17 anos quando a prefeitura... Ao contrário dos demais, você não fez empréstimo, você negociou uma dívida para pagar de uma gestão passada para poder governar. Para poder governar, para tirar a Brasileia, a prefeitura da inadimplência. Nós estávamos com 9 itens no cálculo na inadimplência. Com 6 meses nós tiramos a prefeitura da inadimplência. Isso me permitiu colocar os projetos debaixo do braço e ir para Brasília, bater de porta em portas em todos os parlamentares acrianos. Foi isso que fiz. Com humildade, no governo do estado, pedi a parceria, porque ninguém governa só, ninguém governa sozinho. Perfeito. Então nós fomos fazer isso. A arrecadação do município, ela se difere da capital Rio Branco, porque nós não temos uma arrecadação própria. Tua arrecadação é baixa de ICMS? Baixíssima de ICMS não. Só para você ter ideia, a minha arrecadação de ICMS, ela é superior de FPM, de Fundo de Participação dos Municípios. Ainda bem. Ainda bem. Agora em compensação, IPTU, ISS, os impostos são baixos. Muito baixos. Quando nós fizemos o nosso estudo do ano passado, e aí é preciso que a gente, quando governe, a gente precisa governar para o todo, e a gente, gestor, precisa muitas vezes tomar medidas antipopulares, como é o caso da arrecadação. Se tem uma coisa que eu não abro mão, é a arrecadação. Sim. 1%, apenas 1% da população de Brasileia pagava o IPTU. Hoje nós estamos com a campanha, inclusive aberta de IPTU, batendo de porta em porta, mostrando que com o contribuinte, o cidadão, quando ele contribui, ele está contribuindo para a energia, para o medicamento, para a operação tapa-buracos, porque era uma das maiores reclamações da população, era a questão das nossas ruas. E foi uma dinheirama grande para fazer uma avenida, para tapar os buracos, não foi? Foi muito falada, muito famosa, muitos desgastes, que foi a Mario Monte. Parece que era uma bandeira política até, né? Então, a Mario Monte, havia recurso para Mario Monte, foi colocado para que a prefeitura executasse ainda em 2012, dividido em 3 etapas. Na época, Leila estava na prefeitura, mas estava no último ano dela, passou para o prefeito Everaldo, na época não executou no prazo, voltou recurso. Parlamentares alocaram o recurso novamente, que voltou novamente. Nessa brincadeira, Brasileira deixou de arrecadar 6 milhões de reais. Voltou. Falta de projetos. Falta de execução. Só o dinheiro tinha o dinheiro, mas não tinha execução. Não executaram, não deram ordem de serviço à época e o dinheiro voltou. Vinha e voltava. Vinha e voltava. Para você ter ideia, hoje o CNPJ da prefeitura responde ainda problemas da Avenida Mario Monte. O governo federal, ele está pedindo devolução do município de Brasileia de 1.600.000 reais ainda da 3ª etapa da Mario Monte. E na época, o governo do estado entrou, fez uma articulação junto ao DENIT, porque é uma rodovia federal, e foi executado. E hoje está lá. A principal avenida do município, que dá acesso às escolas, à unidade de saúde, ao comércio, porque você sabe que nossa querida Brasileia, infelizmente, nós passamos por 2 desastres naturais. Um em 2012. Como vocês sofreram, né? Meu Deus, muito difícil. 2012, depois 2015. É uma sensação tão grande de insegurança na população que todo inverno vem novamente aquele medo de que sofra esse processo de novo, que a gente passa. Só para você ter ideia. É a natureza, né? É a natureza, e o que nós precisamos fazer. Não dá para trocar a cidade de canto, né? Não dá. Estamos fazendo a nossa equipe junto com a MAC,
Nós estamos fazendo um trabalho para apresentar no Ministério da Defesa para que a gente possa fazer similar ao que foi feito no Peru. Daqui para frente, construir em local mais seguro. Mais seguro, todos os investimentos novos agora em local seguro, mas a gente poder fazer um trabalho de barragem de contenção. Uma espécie de plano diretor para que as coisas comecem a funcionar dentro da técnica. Exatamente. E a gente não perder com isso. É um município estratégico, eu sempre digo aos meus colegas prefeitos, a gente está até pela localização geográfica ali no coração do Alto Acre, né? E acaba que sendo a capital do Alto Acre, ali com Epitácio-Holândia, ali com Chapuri, com Assis Brasil, e a gente vem trabalhando dessa forma muito integrada. E como eu te disse, meu povo é um povo muito humilde, trabalhador, que acorda cedo, que dorme tarde, que rala, e que a gente, mesmo diante de todas essas dificuldades, e se você vier me perguntar qual o maior feito, e eu me sinto muito orgulhosa por isso, é tanto que a nossa logomarca da gestão é Fronteira da Esperança. Ah, que legal. Fronteira da Esperança. Primeiro que a gente está aqui em Rio Branco, a gente sempre botou indo dar um pulo lá na fronteira. Lá na fronteira. E segundo que a esperança. A esperança é que precisa brotar. Eu, enquanto prefeito, eu posso fazer como queira. Sim. Mas se eu não tiver o abraço caloroso da população, isso é muito difícil. Agora, você, no período de sua eleição, estava em período ruim com a questão partidária, o PT de baixo, as lideranças sendo bastante criticadas, mas parece-me que o seu nome sobressaiu sobre todas as questões. É mais Fernanda, é mais PT? O que é que conquistou? Certamente, como eu te disse, eu sou nascida e criada em Brasileira. Então a gente sempre teve uma relação de muito respeito. Eu estou na vida pública há 18 anos. Passei pelo processo eleitoral para vereadora, a gente teve a oportunidade de ser vereadora, mas mesmo sendo militante do Partido dos Trabalhadores, acima de tudo, minha bandeira sempre foi a cidade. Você não mistura? Nunca misturei. Nunca misturei. Tem hora para ser a Fernanda do PT, tem hora para ser a Fernanda prefeita. Exatamente. Isso você sabe que é reconhecido pelos adversários políticos seus, né? Já me falaram bem de você, senador Petecão, senador Glácio Cameli, Major Rocha, pela forma constitucional como você toca a prefeitura. O que é prefeitura é de todos, então é o bem comum. Quando é político, você tem a sua reserva. Exatamente. Todo cidadão, todo militante precisa ter sua postura de ter lado. Eu tenho meu lado e minhas convicções políticas, mas eu sei e sempre coloquei e sempre vou colocar o meu município acima de tudo isso. É tanto, Vaz, que eu percorri os oito parlamentares acreanos. Todos da esquerda e da direita. Da esquerda e da direita. E ainda fiz mais. Fiz uma coisa que nem quando a Prefeitura de Brasileira estava com o prefeito de oposição, quando colocava, executava emenda, nos chamava o parlamentar, eu fiz o contrário. Na primeira emenda eu convidei o parlamentar e convido o parlamentar. Como convidei todos e vou convidar todos para que aliás, deu um bafafá danado com relação a Samaria um monte, que o Gladson foi lá e disse que era emenda dele também e tal, e você reconheceu, as pessoas ficaram na dúvida, o que a Fernanda está fazendo? Qual era a sua ideia naquele momento? Era mostrar que os parlamentares que são contra o seu partido também ajudam? Exato, eu não posso esconder isso. Assim foi quando eu executei a emenda da Jéssica, assim foi quando eu executei a emenda do Sérgio Petecão, quando eu executei a emenda do Alan Rick, quando eu executei e vou entregar agora em breve do Léo de Brito, assim como do governo do estado, assim como do senador Gladys e do senador Jorge Viana. Todos a gente chama para entrega. No caso da Avenida Maria Monte, e aqui a gente precisa dar a César o que é de César, não foi somente uma emenda do senador Gladys, e sim da bancada. Foi toda a bancada. Um conjunto, né? Um conjunto, inclusive, teve a ajuda até da ex-parlamentar Antônia Lúcia, que nos ajudou. Eu estive, desde o ano passado, quando assumi a prefeitura. Em fevereiro eu comecei a bater pedindo para que acelerasse as obras da Maria Monte. Você sabe que se o prefeito, que está lá, que é na porta do prefeito, que o problema acontece, que chega. Não é na porta do senador. É você que está todo dia ouvindo a reclamação. Não é do senador, não é do deputado, não é do governo, não é do prefeito. É na porta do prefeito que todos os problemas da cidade chegam. Então o prefeito ele precisa ter a equipe técnica que corra aqui e você ter uma articulação e você correr atrás, porque não cai do céu. Não cai do céu. Nós pegamos uma quantidade X, quando assumimos a prefeitura, de repasses federais, de emendas parlamentares, e a gente conseguiu dobrar. E se você vier me perguntar, mas prefeita Fernanda, emenda parlamentar resolve todos os problemas? Não resolve.
Só para você ter ideia de emendas que foram alocadas em 2017, não foram liberadas e nós já estamos iniciando agosto de 2018. Então são emendas que elas sairão somente 2 anos depois que elas são alocadas. Para isso tem que ter jogo de cintura. E um belo planejamento, por causa de inverno e verão, porque são períodos longos, né? Longos. E prefeito, e eu sempre digo lá para nossa equipe, e não é segredo para ninguém, todo prefeito sabe que quando chega o inverno, o ramal atola, a ponte cai, dá problema de bueiro, dá problema de drenagem, dá problema com as chuvas fortes que a gente tem e que alaga as ruas, então você tem que se planejar. E você sabe que no verão você tem que ter gordura para você poder executar. E foi isso que nós fizemos. Nós entramos no inverno ano passado, como era aquele cenário de tudo por se fazer, tanto na saúde, na educação, na Secretaria de Obras, na agricultura, tudo por se fazer, nós pegamos tudo que a prefeitura tinha com o apoio do governo do estado e entramos dentro das ruas e fizemos todo planejamento emergencial, isso no ano passado. Mas começamos a trabalhar com a equipe financeira, um planejamento para que a gente fizesse o parcelamento e fizesse uma economia para que a gente pudesse entrar no verão trabalhando. E isso nos permitiu fazermos este ano 5 ruas com recurso próprio. Isso nos permitiu entrar no mercado municipal, que é tradição, onde nós temos as pessoas que chegam da área rural que vão lá comer nas pensões e a gente pode dar oportunidade para mais de 20 pais e mães de família, só na parte de alimentação, fora aquele que vende a verdura, fora... E a gente contando, dá mais de 40 pais de família, a gente fez uma reforma e entregamos agora para o aniversário da cidade, também com recurso próprio, e executando emendas de parlamentares, que já estavam naquela caixinha que o prefeito teme isso, que é o restos a pagar para perder. Na iminência de perder, a gente pode executar. Então isso faz com que a gente se motive cada vez mais. Eu me recuso a ficar chorando pelos cantos e reclamando da crise. Foi você que quis ser prefeita, né? Eu dizia lá na minha casa, a minha querida mãe, ela não queria que eu entrasse na política. Minha filha, não entra na política, que é isso? Você não vai conseguir. Aí, dia desses, eu estava lá reclamando lá com ela, há uns meses atrás, ela disse, epa, você já está aqui, minha filha. Você que pediu para ser, você te vira. Então, é nesse sentido que eu me sinto muito entusiasmada. Eu sei que você é assistente social de profissão, não é? Exato. Me fala como é que está a área social no teu município. A tua gestão tem valorizado essa questão da criança, do jovem, dos idosos? Tem tido programas para isso? Sim, primeiro que é a minha formação acadêmica, e segundo que eu sei que a gente não pode estar falando de combate à criminalidade, a gente não pode estar falando das inseguranças que rondam as nossas casas e o nosso país, a nossa cidade, e nos municípios não é diferente, sobretudo o nosso, que é um município de fronteira. A gente não tem como estar falando isso se a gente não cuidar do hoje, do agora. Então nós temos um trabalho desenvolvido, primeiro de uns resgates a todos os conselhos, a todos os órgãos como nós temos, CREAS, CRAS, o Conselho do Idoso, todo o trabalho a gente está fazendo com eles. Então, agora, a partir do mês de agosto, a gente vai estar também implementando uns projetos que é o Prefeitura nos Bairros. Prefeitura nos Bairros é toda a instituição prefeitura, a saúde, a assistência social, a educação, a agricultura, tudo ela vai estar lá em prol da comunidade. A comunidade vai ter a oportunidade de dialogar com o prefeito, de dialogar com o secretário, de ver como é que estão as ações do bairro dele. Porque, como eu te disse aqui no início, a gente não pode, enquanto prefeito, a gente ficar só na parte da infraestrutura, que é as ruas, bueiros e ramais. A gente tem que cuidar do povo, das pessoas. Porque tem sempre uma coisa a mais, né, Fernanda? Sempre tem. E sempre falta. Sempre falta. Lá há muito por se fazer. Muito por se fazer ainda. Agora me conta, e na área, por exemplo, de saúde, como é que você tem 9 unidades de saúde funcionando? 9 unidades de saúde. Todas funcionando? Todas funcionando. 2 na área rural, no quilômetro 26 e outra no 68, que fica mesmo no meio, para que as comunidades rurais venham. Nós temos 3 para ser entregue para a comunidade, uma no bairro Alberto Castro, outra no quilômetro 19 e a outra para ser entregue no bairro Marcos Galvão. As nossas unidades de saúde, graças a Deus, abastecida com medicamentos. Nós temos uma farmácia central e essa farmácia central, ela despacha, ela atende toda a população desde que venha com um receituário e a gente possa atender. Mas eu tenho orgulho de dizer e convido até para que visite a nossa farmácia popular, de toda a lista
fornecida pelo SUS, que é de obrigatoriedade ter na farmácia popular, nós temos todas elas. Eu, inclusive, há um mês atrás, fui e convidei vereadores para ir lá. Quantas delas tem profissional médico? Algumas têm? Duas. Todas as nossas unidades. Todas. Nós temos 9 unidades, mas nós temos 13 médicos. 13 médicos, porque nós temos um que fica fora somente para atender o CAPS, que é de atendimento às necessidades especiais, e que a gente vem fazendo também um trabalho junto à comunidade. Tem o hospital do município, que é estadual, do qual as pessoas reclamam muito, né? O hospital... Falta um pouco mais de atenção, né? O hospital, ele é um hospital antigo que também, nesses 108 anos que você colocou aí, é o único hospital Raimundo Chá, é o único para atender ali a região. Atende Brasilé, atende Epitáciolândia, atende Assis Brasil. Então a gente passa assim por muitas dificuldades. E aí eu ouço muito, e é natural do ser humano, e é natural nosso, porque quando a gente se fala de saúde, a gente está falando de algo emergencial, e a saúde é algo que a gente não espera. Mas nós temos aí, para ser entregue ainda este ano, o Hospital Regional, que vai atender, e é uma obra gigantesca. Você acha que consegue isso? Consegue. O governo consegue entregar? Eu acredito que consegue. Eu todos os dias passo lá, inclusive lá na obra, a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando naquela obra para que a gente possa executar. E vai ser um hospital modelo para atender toda a região, com especialidades, inclusive, que a gente não tem hoje ainda. Você está com 1 ano e meio como prefeita. Se o desafio fosse feito hoje, você toparia de novo? Se candidataria? Me candidataria. Foi um desafio, né? Desafio. E está valendo a pena? Vale a pena. Vale a pena... sobretudo a gente olhar para trás, como Isso. desse 1 ano e meio, a gente olha para trás. Comparando, né? E assim, a gente poder, a gente tá ajudando as pessoas. A gente tem um povo mais feliz. As pessoas na rua, é impagável, mesmo com toda a parte ruim da politicagem, que tem e sempre vai ter e nunca vai deixar de existir em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas é tão bom você receber um abraço daquele que não está te pedindo nada em troca. Isso. E eu recebo isso das mulheres, dos homens, Só das que crianças, atenção, dos né, jovens. Fernanda? Só atenção. Eu tive terça-feira numa comunidade, quilômetro 26, que a gente chama lá, e tem mais de 200 famílias. Eu até postei essa foto na minha rede social, uma senhora na fila, aguardando para ser atendida, porque terminou a reunião e eles queriam conversar com a prefeita. E eu fui atender um por um. Você abraça cada um deles? Cada um deles. Cada um deles. Que bom. E uma senhora chegou para mim e disse: eu não quero lhe pedir nada não, prefeito. Só vim lhe dizer aqui que a senhora está nas minhas orações. Ótimo. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe protegendo, para que a senhora continue assim. Isso é impagável. Isso faz com que a gente acorde cedo e durma tarde todos os dias. Vamos tratar de uma questão, por exemplo, que pode ser desagradável. O Alto Acre tem 2 prefeitos considerados de apoio ao governo, né? Que tem o Tião Flores, que é PSB, né? E tem você, que é do PT. Esse trabalho de vocês pode dar uma vitória ao candidato do governo? Ou você acha que isso é uma questão mais de cada um escolher, não tem nada a ver com as prefeituras serem ou fazer parte da ala do governo? Olha, mas eu acho que está um campo muito aberto para as escolhas. É óbvio que o fato de nós estarmos na Frente Popular, tanto eu como o prefeito Flores, como o prefeito Bira, lá de Chapuri também, são 3, né? Ali no Alto Acre, somente Assis Brasil, que está o Zoom com o PSDB. Mas é óbvio que simpatizantes do nosso trabalho geralmente acompanham o pedido ou o caminhar dos seus prefeitos. Isso é fato, isso é fato. É tanto que nos planejamentos, tanto da base como da oposição, sempre conto com os municípios onde tem suas representações políticas. Eu vejo como um processo que não tem ninguém ganho. Essa história de que nego que bate no peito e que diz que já é governador, eu acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Com certeza. Eu acho que a gente tem um eleitorado acriano muito politizado e que enxerga não só o momento, não só o oba-oba, mas ele enxerga o seu futuro de uma qualidade de vida, de um projeto de vida. Por mais, houve um momento em que algumas pessoas diziam assim: eu não preciso de prefeito, eu não preciso de governo. Todo mundo precisa de um governo e todo mundo precisa de um prefeito. Um prefeito que não trabalha ou um governo que não trabalha, eu vou sofrer com rua, eu vou sofrer com salário atrasado, eu vou sofrer com descrédito, eu vou sofrer com minha empresa, eu vou sofrer com tudo isso. Então eu acredito que no fundo o acriano ele será sábio. Ele não vai ficar
com amores partidários e sim com suas convicções e com aquilo que ele deseja para o futuro do Acre. Agora me diga uma coisa, e o servidor público de Brasileia terá direito à sua livre escolha ou você vai fazer algum tipo de pressão para favorecer o candidato que você tem mais simpatia? Eu nunca fiz e não farei. Terá liberdade. Terá liberdade. Como sempre, em outros momentos, a Prefeitura de Brasileia, quando eu cheguei na Prefeitura, era toda pintada de azul. Era para tudo, representar a cor do partido. Meu Deus do céu, tudo a cor de partido. Eu cheguei e digo, tira isso, é tudo verde. Nem por isso você botou vermelho? De jeito nenhum, nem nada, tudo verde, verde da esperança. Claro. Verde da esperança, não coloquei. Esse negócio era vermelho, tinta, vai para azul. Tiramos isso de uma vez por todas e todos os funcionários terão a liberdade. É óbvio que eu vou visitar, eu vou andar, eu Perfeito. vou pedir para aqueles que confiam no nosso trabalho ou que acreditam no nosso trabalho, para que possam olhar com carinho. Talvez se eu puder ter alguma influência de voto, retribuir o que você tem feito. Até porque gestão nenhuma, prefeito nenhum trabalha sozinho. Agora me explica, e se por um acaso der um candidato que não seja o seu, você vai bater na porta do mesmo jeito e dizer, ó, Brasileia está lá, precisa da sua ajuda? Certamente, eu vou ser talvez a primeira a estar lá com uma pasta na mão pedindo, porque até pela localização, até por ser fácil, vão tudo em Brasileia. Perfeito. Todos vão lá, candidato a governo, candidato a deputado, a senador, não sai de lá. E eu vou para lá. Assim, como eu faço com aqueles que ajudam o reconhecimento, eu também farei com os que não ajudam. Exato. Hoje, por exemplo, eu estive na porta do INCRA pedindo, porque nós estamos há 2 anos, aliás, 1 ano e meio que nós estamos na prefeitura, 1 ano e meio trabalhando, sendo a 3º maior município de malha viária e não receber R$1 do INCRA. Isso não é justo. Aquelas patrulhas mecanizadas ainda existem? Existem. É isso que você está buscando, mais apoio? A patrulha mecanizada, quando a gente chegou em janeiro, elas estavam no pátio do Deracre, todas sucateadas. Nossa. Todas, sem uma rodando, nenhuma funcionando. E nós chegamos lá, eu e alguns colegas prefeitos, cada um no seu respectivo município, e fizemos o desafio para o INCRA. Porque ou acionava o gestor da época, ou tomava alguma medida, ou retribuiria para aquilo ser voltar para a população. Agora, recentemente, uma pesquisa, essa que indicou os números do governo, me colocou como uma das preferidas, como avaliação de gestão, nota 10. Isso te deixa feliz? Você está no caminho certo? É um recado tipo assim que se não roubar o pouco que tem, dá? Sim. É isso? Dá. Eu fico muito feliz primeiro pelo reconhecimento. Nesse momento tão delicado da política geral. De ser do PT, né? Muito delicado e mesmo eu sendo do PT, a gente poder ter esse reconhecimento das pessoas. Que tem tantas críticas ao PT, mas também tem tanta gente boa no PT, né? Tanta gente boa. Como tem muita crítica, muita coisa ruim em outros partidos. Perfeito. E existe tantas pessoas boas também em outros partidos. Então eu fico muito feliz. Primeiro que dá para fazer. Dá. Se você trabalhar de forma correta, você consegue fazer. Se não roubar o pouco que tem, dá. Dá. Fernanda, foi um papo maravilhoso. Nós já estamos com 28 minutos, conversamos bastante, gostei de te receber. Quero te receber outras vezes, quando você tiver mais novidade para te contar, para as pessoas do Acre, do Brasil e do mundo. Falar desse povo legal lá do Alto Acre, um pessoal tão hospitaleiro, uma cidade tão gostosa como é Brasileia, que os nossos parentes falam que foi o berço de tudo. É verdade. Né? Primeiro, eu quero te agradecer por ter a oportunidade de estar aqui, por estar vindo lá do interior para cá falar. Às vezes a gente fica até... O interior tem coisa boa, Fernanda. E a gente poder vir aqui de pé de igualdade com todos os outros. Isso. E a gente poder vir aqui falar. E convidar as pessoas para visitar Brasileia. Brasileia tem essa característica que você falou, é um povo humilde, é um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, um povo aguerrido, que mesmo passando por tantas dificuldades naturais e de administrações também, é um povo que continua alegre, um povo que investe, que acredita no seu investimento. Eu venho trabalhando todos os dias e acredito que vem muito mais coisa por aí. Muito mais coisa, a gente tem muito convênio para executar, a gente tem muita obra para executar. Eu preciso aqui agradecer à Câmara de Vereadores, às associações de bairros, aos produtores rurais, ao governo do estado, aos parlamentares que alocaram recursos para lá, as pessoas que acreditaram, porque sozinho a gente não consegue, Eu tiro de tudo isso a determinação, o prefeito tem que ter. Não cai do céu, nada cai do céu. Tu tem que passar sebo nas canelas, andar,
se planejar, se organizar e ir. Eu acho que é isso que fez com que a população reconhecesse. Eu não me escondo de problema. O problema aconteceu, a ponte caiu, eu estou lá ouvindo o povo. Deu um problema na rua, alagou, choveu, eu vou para lá também ouvir o povo e pego um pouco que a prefeitura tem e coloco para a gente se dar as mãos e as coisas saírem. Não tem segredo. Hoje eu fico feliz de mesmo algumas pessoas dizer, é muito menina, não vai dar conta. Era o que eu mais ouvia mais. As pessoas me perguntavam e diziam assim, não tem mim, experiência. Não tem nenhuma, vai colocar. As pessoas me perguntavam, prefeito, o que foi que tu mais enfrentou? Foi o fato de ser mulher? Pior que não. Eu acredito e eu digo aqui, a política seria terrível, terrível sem a participação das mulheres. Precisamos eleger mais mulheres na política. Mas a minha maior, eu esbarrava muito na idade, as pessoas diziam, não dá conta. E eu fico feliz de 1 ano e meio depois a gente poder ter o equilíbrio financeiro, a gente poder estar falando de projetos futuros. A nossa prefeitura, já no mês de junho, pagou 50% do 13º. Que bom, parabéns. Circulamos mais de 2.800.000 reais na conta de lá. Honramos o nosso compromisso com a categoria da educação, que é pagando um auxílio alimentação de R$400 para os nossos professores, honrando todos os compromissos que a gente fez e muito trabalho que vem pela frente. Eu só quero aqui te agradecer, convidar você para ir à nossa querida Brasileira, convidar a todos que estão aqui participando, que eu sei que aqui é campeão de audiência. Graças a Deus. E eu venho para cá com o pé direito aqui para dar sorte para a gente lá e muita coisa boa aí para o povo do Acre, que a gente vai passar por um processo de escolha e que a gente escolha certo. Tá certo. Muito obrigado, Fernanda. Foi uma maravilha esse papo contigo, de saber as coisas da nossa vizinha brasileira, essa terra tão maravilhosa. E eu quero dizer para você, uma mulher de valor, seriedade no que faz, que não se importa com que as pessoas estejam só criticando, ela quer construir. E você pode fazer parte dessa construção, fazendo a sua parte. E a gente quer, quando sair daqui para visitar o interior, principalmente brasileiro, o Vale do Alto Acre, que a gente se sinta em casa. Acredito que é assim também que a Fernanda pensa, né, Fernanda? Exatamente. E é assim que a gente quer. Seja feliz, venha outras vezes e eu terei prazer de divulgar o trabalho. Porque a gente quer divulgar o trabalho de pessoas que se preocupam com aquelas das quais ou da qual você pediu o voto. É importante você prestar conta com o povo. Isso nada mais é do que uma prestação de conta. E estarei sempre aberto. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. E ainda hoje tem o Gameleira Connection. Até mais, gente. Um abraço.